agradecendo novamente a concessão da palavra, senhor presidente. Meu voto é um pouco alentado, eu não lerei todo na íntegra, mas eu creio que eu tomarei a primeira parte da sessão para poder explanar a questão com devido, vamos dizer assim, cuidado, à luz também daquilo que eu pude estudar da matéria. E, no tocante às questões preliminares, primeiro eu gostaria de registrar que, embora tenha havido pedido para distribuição por prevenção, a matéria me chegou como relator por livre distribuição, apenas fazer esse registro específico. Considero importante, entendo que é a competência da Corte para analisar a questão, a legitimidade ativa também dos impetrantes, e assim conheço do mandado de segurança e passo a análise do mérito propriamente dito da matéria em discussão. De fato, como já assentou esta Corte no julgamento do citado MS 37.760, relatado pelo ministro Barroso, a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. No mesmo sentido, e reconhecendo a possibilidade de controle jurisdicional de atos de natureza interna corporis pelo Poder Judiciário, transcrevo abaixo a ementa de julgado desta Corte da relatoria do ministro Celso de Mello. Em síntese, diz Sua Excelência, ministro Celso, existe no sistema político-jurídico brasileiro um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas, notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar, devem ser preservadas pelo Poder Judiciário. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das casas do Congresso Nacional. A instauração de inquérito parlamentar para viabilizar-se no âmbito das casas legislativas está vinculada unicamente à satisfação de 3 exigências definidas, de modo taxativo no texto da Lei Fundamental da República. Primeiro, subscrição do requerimento de constituição por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa. 2, a indicação do fato determinado a ser objeto da apuração. E 3, a temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Como bem observou o ministro Barroso no âmbito do MS 37.760, esse julgado citado do ministro, relatado pelo ministro Celso, é apontado como leading case da matéria em questão sob a égide da Constituição de 88. Nele se reconheceu, sob um novo paradigma constitucional, que o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito configura-se como um dos mais importantes instrumentos de fiscalização postos à disposição do Poder Legislativo, e especialmente das minorias parlamentares, consistindo em verdadeiro direito público subjetivo assegurado pela ordem constitucional em favor da oposição política. Nada obstante, o reconhecimento do caráter impositivo da instalação e promoção das condições necessárias à efetiva realização dos trabalhos pelas comissões parlamentares de inquérito, em razão da sua condição de instrumento contramajoritário, já se encontrava sedimentado na jurisprudência deste tribunal desde ordens constitucionais anteriores. Então, em termos pós-88, esse paradigma dos julgamentos relatado pelo ministro Celso de Mello, de fato, é o grande leading case. Porém, se nós resgatarmos outros
paradigmas, inclusive à luz de outras ordens constitucionais, nós já tínhamos decisões do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Cito, a título de exemplo, o julgamento na representação de inconstitucionalidade 1183, relatada pelo ministro Moreira Alves. Nesse julgado, do ano de 1984, em voto acompanhado à unanimidade, o ministro Moreira Alves, à luz da antiga ordem constitucional, observou que o artigo 37 da Constituição Federal daquela época, que dispunha sobre comissões parlamentares de inquérito, continha exceção à norma estabelecida no artigo 31 da mesma Constituição. Artigo 31 esse que fixava a regra da maioria como um critério ordinário para a tomada de decisões parlamentares. Disse o ministro Moreira Alves à ocasião, por essa razão é que o artigo 37 da Constituição, que dispõe que a Câmara dos Deputados e o Senado, em conjunto ou separadamente, criarão comissões de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, constitui exceção ao princípio da maioria parlamentar estabelecido no artigo 31 da Constituição. Como se vê, prossegue o ministro Moreira Alves, o disposto no artigo 37 retira dos 2/3 restantes dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado a possibilidade de votar contra a criação da comissão de inquérito e não há, evidentemente, poder de deliberar para quem não pode dizer não. Esta faculdade que o artigo 37 atribui a 1/3 dos seus membros, dos membros de ambas as casas do Congresso, é exceção ao princípio estabelecido no artigo 31. Justamente para permitir que a maioria, com a observância de um quórum que seja representativo de 1/3, não seja impedida pela maioria de exercitar, com relação a esse poder, a fiscalização de fatos determinados. Observo neste precedente que já foi julgado há mais de 40 anos, antes, repito, da própria Constituição de 88. Frisou não haver na atuação institucional do presidente da Casa Legislativa respectiva o poder de deliberar, entre aspas, no que concerne às comissões de inquérito. Isso porque, cumpridos os requisitos constitucionais, a adoção das medidas de ordem burocrática necessárias à efetiva operacionalização das CPIs possui caráter mandatório, não podendo o presidente da Casa Legislativa dizer não. E ainda diz o ministro Moreira Alves, não há evidentemente poder para deliberar para quem na situação não pode dizer não. A apontada ausência de qualquer espaço discricionário a proscrever qualquer deliberação por parte do presidente das casas legislativas ensejou comentários de Pontes de Miranda quanto à pertinência da própria nomenclatura empregada para se referir ao ato que veicula a expressão da vontade da minoria, seja para a instalação, seja para a prorrogação dos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito. O requerimento, que, neste caso, segundo Pontes de Miranda, tem a seguinte peculiaridade. Pode-se, porém, atribuir ao destinatário do requerimento maior ou menor arbítrio, inclusive reduzi-lo a zero, isto é, fazer simplesmente integrativa de forma à atividade do corpo ou à pessoa a que se dirige o requerimento. Então, cumpre-lhe apenas verificar se os pressupostos de fundo e da forma foram satisfeitos. Portanto, em verdade, há mais de meio século, porque a obra doutrinária citada foi escrita em 73. Tem-se como pacífica a inexistência de qualquer margem de discricionariedade ou juízo de natureza política
no ato do presidente da Casa Legislativa, que simplesmente operacionaliza as condições necessárias à efetivação dos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito. Estou me referindo a períodos do regime militar. Situação essa que perfectibiliza, do ponto de vista constitucional, desde o momento em que verificado o atingimento dos requisitos expressamente elencados na lei maior, quais sejam a assinatura do requerimento por 1/3 dos membros, com a indicação de fato certo e por prazo determinado. Como frisa Pontes de Miranda, trata-se de conjuntura na qual reduziu-se a zero o arbítrio do destinatário do requerimento em questão. Esse entendimento, que, como demonstrado, vem de ordens constitucionais pretéritas, foi reiteradamente reafirmado ao longo dos anos, mantendo-se inalterado, não obstante as próprias mudanças de perfil institucional verificadas na Corte. Surgindo, ainda durante a época da Corte composta pelo saudoso ministro Moreira Alves, num colegiado reconhecidamente de perfil discreto, autocontido e refratário à interferência em questões políticas. Nesse sentido, recorda-se que ainda antes de apreciar o leading case da matéria sob a égide da ordem constitucional, cito o MS 26441, ao julgar o MS 24849, também da relatoria do ministro Celso de Mello, com base na natureza jurídica do direito público subjetivo em favor da minoria parlamentar e, portanto, da oposição, este tribunal não apenas reconheceu o caráter impositivo da sua instalação, como determinou ao presidente do Senado Federal que suprisse a omissão dos líderes partidários e promovesse diretamente a designação dos membros da comissão que deveria ser criada. Do voto condutor do acórdão, da lavra do decano, ministro Celso de Mello, extrai os seguintes ensinamentos: que, dentre as funções constitucionais inerentes ao poder legislativo, avulta por sua significativa importância a atribuição de fiscalizar os órgãos e agentes do Estado. Os meios, prossegue o eminente decano, os meios de que se vale o poder legislativo para exercer atribuições de fiscalização que lhes são próprias, correspondem basicamente em nosso ordenamento jurídico a 3 instrumentos de extração constitucional: a interpelação parlamentar, o pedido de informações e o inquérito parlamentar. Sobre o inquérito parlamentar, Sua Excelência nota que o direito de investigar tem no inquérito parlamentar um instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional, consistente no desempenho pela instância legislativa do seu essencial poder de controle. É irrecusável, assim prossegue o ministro Celso, ao presidente, que é irrecusável, pois, que o poder de investigar constitui uma das mais expressivas funções institucionais do poder legislativo. E ele cita também doutrina do eminente Pimenta Bueno, também conhecido como Marquês de São Vicente, que em seus clássicos comentários à Carta Política do Império, assim lecionou, referindo-se a, já em 1858, que o poder legislativo investido na Assembleia Geral, além da sua atribuição institucional de fazer leis, também dispunha, lá no Império, da competência para inspecionar, fiscalizar e observar o modo como as leis são executadas, fazendo-o até mesmo, quando necessário, por meio de comissões ou de inquéritos. É que a prerrogativa institucional de investigar, prossegue o decano, deferida ao Parlamento, especialmente aos grupos minoritários, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, e que, por efeito da sua intenção, recusa indicar membros para determinada comissão,
e culmine por esse ato de voluntária inércia, por frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício pelo poder legislativo e pelas minorias que o integram do poder constitucional de fiscalização e de investigação. Ainda do referido precedente extrai-se a constatação pelo Supremo Tribunal Federal de que, abro aspas, existe em nosso sistema jurídico-político um verdadeiro estatuto das minorias parlamentares, estatuto constitucional, o que deve conduzir esta Suprema Corte a proclamar o alto significado que assume para o regime democrático a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição. Dentro dessa perspectiva, as comissões de inquérito são compreendidas como uma garantia instrumental constitucionalmente atribuída às minorias legislativas e com vistas à preservação da sua eficácia. Prossegue o julgado, o que não se admite, ainda que por via indireta e pretensamente mais sutil, é a entrega, nas palavras do ministro Eros Grau, é a entrega à maioria, o que no nosso sistema, que é fiel desde 1934 à fórmula do constitucionalismo alemão, a prerrogativa absoluta da minoria qualificada e não mero poder de iniciativa de uma deliberação plenária. É precisamente o que ocorreria acaso se condicionasse o requerimento de prorrogação dos trabalhos de determinada comissão parlamentar à deliberação das instâncias da cúpula do parlamento. Ainda que por via indireta e pretensamente mais sutil, se entregaria à maioria, o que em nosso sistema constitucional é prerrogativa absoluta da minoria parlamentar qualificada. Em razão dessa situação, é como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos até que se escoe o prazo. Em razão dessa condição, Canotilho e Vital Moreira identificam nas comissões de inquérito parlamentar um poder potestativo, o que torna incompatível a sujeição da sua instalação ou a sua prorrogação à deliberação parlamentar. E na condição de prerrogativa da minoria, torna-se instrumento concretizador de um direito fundamental, que vela ao pé das instituições democráticas, o direito de oposição. Buscando enfatizar a importância desse relevante papel desempenhado pelas comissões, de funcionar como garantia concretizadora do direito de oposição, o ministro Celso de Mello recorreu à doutrina do saudoso Geraldo Ataliba. Diz o eminente jurista, é que só a verdadeira república democrática, onde se assegure que as minorias possam atuar, erigir-se em oposição institucionalizada e tenham garantidos os seus direitos de dissensão, portanto, é que há verdadeira república e verdadeira democracia. A Constituição prossegue.
verdadeiramente democrática há de garantir a todos os direitos das minorias e impedir toda a prepotência, todo o arbítrio e toda a opressão contra elas. Mais que isso, por mecanismos que assegurem representação proporcional, deve atribuir um relevante papel institucional às correntes minoritárias mais expressivas. Na democracia, governa a maioria, mas não podendo fazê-lo oprimindo a minoria. Esta exerce também uma função política importante, decisiva mesmo, a de oposição institucional. O principal papel da oposição é o de formular propostas alternativas às ideias e às ações do governo da maioria que o sustenta. Também critica, fiscaliza, aponta falhas e censura a maioria, propondo-se à opinião pública como alternativa. Daí a necessidade de garantias amplas, no próprio texto constitucional, de existência, sobrevivência, liberdade de ação e influência da minoria, para que se tenha a verdadeira república. A república se faz da oposição, instrumento institucional do governo. Se a maioria souber que não pode prevalecer-se da força, nem ser arbitrária nem prepotente, mas deve respeitar a minoria, então os compromissos passam a ser meios de convivência política. A partir de tais considerações, o ministro Celso conclui que o reconhecimento desse duplo papel das CPIs, de um lado, ser um instrumento à disposição da minoria parlamentar, e de outro, veículo de exercício do direito à oposição, é matéria de extração ineludivelmente constitucional, e não de questão interna corporis. Eis, prossegue o eminente decano, que o reconhecimento do direito de oposição, de um lado, e a afirmação da necessidade de se assegurar em nosso sistema jurídico a proteção às minorias parlamentares, de outro lado, qualificam-se como fundamentos imprescindíveis à plena legitimação material do Estado democrático de direito. O Estado de Direito, mais do que simples figura conceitual, reflete uma realidade constitucionalmente densa de significação. A opção do legislador constituinte pela concepção democrática do Estado de Direito não pode esgotar-se numa simples proclamação retórica. Há de ter consequências efetivas. Por isso, na esfera das relações institucionais entre os poderes da República, e no âmbito da formulação de uma teoria das liberdades públicas e do próprio regime democrático, ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados na Constituição. Assim, é necessário assegurar às minorias, mesmo em sede jurisdicional, o direito de oposição. Não basta, desse modo, que se atribua aos grupos minoritários um direito de oposição, mas mais do que isso, num âmbito formal, mas mais do que isso, é imperioso garantir-lhe em plenitude o seu efetivo exercício, com todas as consequências daí derivadas. Por isso, o direito de oposição, para que não se transforme numa promessa constitucional inconsequente, deve ser aparelhado com instrumentos de atuação concreta e prática. Nesse contexto, o inquérito parlamentar, prossegue o ministro Celso, desempenha um papel impregnado de essencial relevo, pois se qualifica enquanto garantia instrumental do direito de oposição, como meio expressivo de investigação legislativa, ensejando a possibilidade de apreciar, inspecionar, averiguar, para coibi-los abusos, excessos e ilicitudes eventualmente cometidas pelos órgãos e agentes do governo e da administração. À luz de tais premissas, conclui-se, senhor presidente, que, em última análise, a questão constitucional em debate nos presentes autos está umbilicalmente
relacionada à identificação e à inafastável e intransigente defesa das próprias condições de possibilidade do regime democrático e do Estado de Direito, que se almeja verem efetivamente instalados no nosso país. Nessa direção, Derli Barreto e Silva Filho leciona que, ao grupo hegemônico do parlamento, aliado ao chefe do executivo, caberá indubitavelmente a tarefa de direção política do país. Em virtude disso, pergunta-se: quem responderá pela tarefa de controle do poder político, tão preciosa no Estado democrático de direito? Ele responde: a minoria parlamentar. É ela que poderá ativar, manejando os institutos previstos nos regimentos, comandos constitucionais, como o do artigo 58, parágrafo 3º, pelo qual 1/3 dos membros da Câmara e do Senado pode, independentemente da autorização ou do beneplácito da maioria, requerer a criação de CPIs. Diante desse conjunto de argumentos, com a devida vênia das posições em contrário, entendo que condicionar a prorrogação dos trabalhos da CPI à deliberação do presidente da Casa Legislativa respectiva é o mesmo que, ainda que por via indireta, mas mais sutil, subtrair da minoria qualificada um dos instrumentos mais eficazes para a concretização dos direitos da minoria. Fundamental não apenas sob a perspectiva subjetiva dos próprios parlamentares integrantes do bloco minoritário, mas, sobretudo, fundamental para a efetiva implementação de um Estado de Direito que se pretenda verdadeiramente democrático e republicano, no qual a coisa pública efetivamente não tenha dono, não pertencendo exclusivamente nem mesmo aos grupos hegemônicos, que devem, por imperativo constitucional, repartir o poder com a minoria qualificada, submetendo-se, nessas ocasiões, ao controle e à fiscalização. Concluir de outro modo, com a devida vênia, é dar à corrente hegemônica, já ocupante das posições da cúpula das casas legislativas, a possibilidade de, na prática, esvaziar a ação fiscalizatória de qualquer grupo minoritário que ouse investigar ou exercer algum controle sobre a maioria. É, portanto, colocar essa maioria em posição acima de qualquer controle parlamentar efetivo. Por isso, entendo que, uma vez adimplidos os requisitos constitucionalmente exigidos e a consequente manutenção para a instalação e a consequente manutenção dos trabalhos da CPI, a prorrogação do prazo originalmente fixado para o seu encerramento somente se sujeita às limitações legais, atualmente estabelecidas pela Lei 1579, de 52. Referida lei, cujo artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece que o prazo inicialmente estipulado para a duração da CPI pode ser prorrogado até o limite da legislatura durante a qual foi criada, logicamente cumprindo os requisitos próprios de 1/3 e consequente encampação dos requisitos de número máximo de comissões existentes naquele momento. Trata-se de dispositivo que já teve a sua constitucionalidade avaliada por este Supremo, que, diante da controvérsia instalada em razão do seu aparente conflito com norma do artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara, de teor mais restritivo, veio a prevalecer, reconhecendo-se sua constitucionalidade. Cito nesse sentido, a título de exemplo, o HC 71193, relatado pelo saudoso ministro Sepúlveda Pertence, o HC 71213, da relatoria do ministro Carlos Veloso, bem como aponto o trecho de HC relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, de número 71261, do ano de 94. Diz o ministro Sepúlveda que a recepção do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 1579, de 52,
que situa no termo final de legislatura em que constituída o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação de prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Em abordagem acadêmica sobre o tema, me permita citar o professor Paulo Gonet, hoje nosso Procurador-Geral da República, onde Sua Excelência registra que o ato de criação da CPI deve indicar o seu período de duração. Esse prazo pode ser prorrogado, submetendo-se, entretanto, a um limite máximo que o Supremo teve ocasião de apontar quando se defrontou com 2 parâmetros normativos a respeito. Aquele artigo 5º, a que me referi, parágrafo 2º, e o regimento da Câmara dos Deputados. Prossegue o eminente professor. O Supremo, atento que a CPI oferece constante potencial de interferência sobre direitos fundamentais dos investigados, conclui que, por isso, a regulação do seu tempo de duração deveria ser objeto de lei, e não de resolução. A fórmula da Lei 1579 de 52, permitindo o prolongamento dos trabalhos enquanto durar a legislatura, foi por isso acolhida. Fecho aspas. À luz desse quadro normativo, reiteradamente consolidado de forma iterativa pela jurisprudência desta Suprema Corte, desde os primeiros anos posteriores à promulgação da ordem constitucional atualmente em vigor, assegurada, a possibilidade de prorrogação dos trabalhos até o encerramento das legislaturas em que criadas, e 2, a condição jurídica deste importante instrumento como verdadeiro direito público subjetivo fundamental das minorias parlamentares, o atendimento da pretensão inicial consubstanciada registre-se no simples pedido, de fato, para que se proceda à realização dos atos eminentemente burocráticos, como o recebimento, a leitura e a posterior publicação do requerimento de prorrogação no Diário Oficial, é medida que se impõe. À luz do que dispõe o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Nesse contexto, o reconhecimento do direito da minoria parlamentar de instalar uma CPI sem que a maioria ou a direção do parlamento crie obstáculos desprovidos de alicerce constitucional produz efeitos significativos no plano jurídico. Ele impõe, por decorrência lógica, a aceitação da conclusão de que a mesma minoria também possui o direito de decidir se haverá ou não prorrogação do funcionamento da citada decisão. Se é válido o requisito para instalar, que é o mais, é válido também para prorrogar, que é o menos, princípio corrente no nosso direito. Por essas mesmas razões, o período específico de duração da prorrogação também é matéria de competência constitucionalmente atribuída à minoria parlamentar. Refiro-me ainda ao artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, que estipula que, nos casos de omissão, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do regimento do Senado. Por seu turno, ao disciplinar o tema da prorrogação de uma CPI, o regimento do Senado Federal supre a lacuna do regimento do Congresso Nacional e estabelece em seu artigo 152 o seguinte, que o prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado automaticamente, a requerimento de 1/3 dos membros do Senado, comunicado por escrito à mesa, lido em plenário e publicado no Diário do Senado, observado o disposto no artigo 76, parágrafo 4º. Assim, o artigo 152, que tem aplicação subsidiária ao tema da prorrogação da CPMI do Congresso, reforça a linha argumentativa que aqui se desenvolve. Nessa perspectiva,
A lógica que ampara o dispositivo transcrito é a mesma que acolhemos, vale dizer, a de que a minoria parlamentar tem o direito subjetivo de, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais, instalar e prorrogar o funcionamento de uma CPI, bastando o requerimento do terço dos parlamentares. Por essas razões é que o seu recebimento formal, que foi negado pela mesa diretora da Casa Legislativa respectiva, e a leitura em plenário não consubstanciam um juízo discricionário de conveniência quanto à prorrogação, mas apenas atos formais de documentação e publicidades necessários à exteriorização do efeito jurídico vinculado, desde que atendidos os pressupostos regimentais. É bem verdade que o exercício dessa prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares precisa ser compatibilizada com as normas regimentais das casas do Congresso Nacional, no caso específico do próprio Congresso. E, de modo ainda mais pontual, a criação e a prorrogação do funcionamento da comissão parlamentar, no âmbito da Câmara dos Deputados, tem no seu regimento interno correspondente norma que impede a criação enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara comissões, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput do artigo. Refiro-me, portanto, ao artigo 35, parágrafo 4º do regimento da Câmara dos Deputados, cuja constitucionalidade também foi reconhecida por este Supremo na ADI 1635 da relatoria do ministro Maurício Correia. Em virtude justamente dessa restrição, eu, em mandado de segurança, no mandado de segurança 40.025, proferi decisão dizendo que o exercício da prerrogativa das minorias parlamentares, no caso, todavia, precisava ser compatibilizado com as normas regimentais das casas do Congresso Nacional. No processo acima, o direito de instalação da CPI da Câmara dos Deputados não foi reconhecido, pois há, na citada Casa Legislativa, diversamente do que ocorre no caso específico destes autos, regra regimental expressa limitando o número de CPIs em funcionamento. Mais recentemente, tema semelhante do MS 40.025 foi apreciado por esta Corte no MS 40.791, da relatoria do ministro Cristiano Zanin, que também guardava relação com o direito de instauração de CPI na Câmara dos Deputados. Naquele processo, o relator, por razões semelhantes às que utilizei no mandado de segurança 40.025, entendeu que o parlamentar impetrante não provou a presença do direito líquido e certo capaz de afastar os efeitos da restrição do regimento interno da Câmara, quanto ao número máximo de CPIs instaladas na Corte, na Câmara Baixa. Em ambos os mandados, contudo, os temas judicializados, embora semelhantes, não se confundem com os destes autos por duas principais razões. Em primeiro lugar, porque o que se pretende neste feito é a prorrogação de uma CPMI sediada no Congresso Nacional, o que torna inaplicável a norma restritiva contida no regimento da Câmara dos Deputados. O regimento comum não contém restrição semelhante à prevista no artigo 35, parágrafo 4º do regimento interno da Câmara, razão pela qual não se identifica, no caso, óbice regimental expresso à prorrogação pretendida. Em segundo lugar, pela própria peculiaridade jurídica inerente ao ato de simples prorrogação. A CPI já está criada. Se houvesse esse óbice, ela não poderia sequer estar em funcionamento. Nós estamos tratando aqui da prorrogação dos trabalhos de um colegiado investigativo que já se encontra instalado em pleno funcionamento, a retirar qualquer carga de discricionariedade evidenciada pela própria característica dos atos preparatórios previstos na norma regimental.
Como visto, a perfectibilização jurídica depende apenas da comunicação do requerimento à mesa diretora e à sua leitura em plenário para posterior publicação no Diário Oficial. Ausente, portanto, qualquer obstáculo regimental ou fático que restrinja o direito da minoria parlamentar ao regular processamento do requerimento de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito. No que concerne à presença do direito líquido e certo dos impetrantes, é preciso reconhecer a sua cabal demonstração nos autos. Nos documentos 8, 24 a 47, por exemplo, a prova robusta da apresentação do requerimento de prorrogação da CPMI e do INSS. Por mais de 1/3 dos deputados e senadores, no dia 19 de dezembro, portanto, há mais de 3 meses. E ainda que inúmeros parlamentares fizeram requerimentos em diversas sessões do Parlamento para que a prorrogação da CPMI fosse verificada. Conforme documento de folha 2 do EDOC 24, a manifestação de um dos impetrantes, o deputado federal Marcel Van Hatten, na 30ª sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ocorrida no mesmo dia 19 de dezembro. Nela, o referido parlamentar menciona o seguinte: quero só dar conhecimento aqui aos colegas parlamentares de que nós reunimos 171 assinaturas necessárias. Na verdade, 175 senhoras e senhores deputados federais e 29 assinaturas de senadores da República para prorrogar a CPMI do INSS, conforme diz o artigo 152 do Regimento, aplicado subsidiariamente ao Congresso do Senado, aplicado subsidiariamente ao Congresso Nacional. O prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser prorrogado automaticamente a requerimento de 1/3 dos membros. E aí, em resposta a essa manifestação, o presidente Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, assim responde: deputado Marcel Van Hatten, Vossa Excelência traz 2 ponderações, uma em relação ao procedimento e outra em relação à prorrogação da comissão. Já que há número suficiente, conforme dito por Vossa Excelência, para a prorrogação, a presidência vai recolher essa solicitação ou essa questão de ordem de Vossa Excelência e oportunamente responderá. Registre-se, outro sim, a existência de outras tantas intervenções feitas, uma no dia 25 de fevereiro, uma segunda no dia 2 de março, outra no dia 3 de março, dia 4 de março, dia 9 de março e dia 11 de março, todas do senador Eduardo Girão, por meio das quais reforça pedido para que se promovesse o recebimento e a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI. Não bastasse isso, diante da negativa de recebimento, se procurou o 4º cartório de ofício de notas do Distrito Federal, para que, em diligência, certificasse o seguinte: em diligência presencial, junto à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso, setor responsável pelo recebimento informal dos requerimentos encaminhados pelo sistema Infoleg. Na ocasião, foram prestados esclarecimentos pela servidora, que disse o seguinte, que antes do recebimento definitivo é realizada a conferência prévia dos requisitos mínimos de admissibilidade do requerimento. Segundo a servidora informou, tal conferência já teria sido realizada, no caso do requerimento em questão, havendo indicação de que os requisitos mínimos estariam atendidos, porém o recebimento formal estaria aguardando a decisão da autoridade competente. Assim, resta evidentemente configurada a omissão inconstitucional, razão pela qual é importante registrar as distinções entre o contexto fático probatório verificado nestes autos daquele contexto fático verificado nos autos do mandado de segurança 40.791 da relatoria do ministro Cristiano Zanin.
de outro bordo, além do transcurso do lapso temporal, mais de 3 meses do requerimento, e da apresentação de um conjunto probatório mais significativo, não se pode esquecer que, em se tratando de comissão parlamentar mista de inquérito já devidamente instalada, a configuração do ato omissivo ganha latência à medida em que se aproxima a data final para encerramento do colegiado investigativo, sem que ocorra qualquer deliberação por parte das autoridades competentes. Nesse sentido, em razão da própria exigência constitucional para a sua instalação, iniciando-se os trabalhos da CPI, no caso o CPMI, por prazo certo, como diz a Constituição, já se sabe de antemão qual o marco limite para a operacionalização das providências necessárias para que se promova eventual prorrogação da comissão investigativa. Além disso, ao analisar requerimentos para instalação de comissões parlamentares de inquérito, poderá a presidência da respectiva casa verificar a existência de óbice operacional decorrente do número limite para a criação concomitantes de CPI. Ocorre que, em relação à prorrogação dos trabalhos de comissão investigativa já instalada, não há de se cogitar da eventual possibilidade da configuração dos referidos óbices procedimentais. Outro aspecto que gostaria de abordar, para além dos enfoques de análise que aqui já foram desenvolvidos, que apontam a relevância da CPI como garantia constitucional à disposição das minorias parlamentares para que, uma vez investida dos mecanismos capazes de viabilizar a realização do seu legítimo e necessário direito de oposição, fundamental em um Estado de direito verdadeiramente democrático e republicano, entendo pertinente rememorar a observação feita pelo eminente ministro Roberto Barroso acerca de outras finalidades institucionais igualmente importantes que podem ser conferidas às CPIs. Ao votar o MS 37.760, Sua Excelência frisou que as comissões parlamentares de inquérito não têm apenas o papel de investigar, elas têm também o papel de fazer diagnósticos dos problemas e apontar soluções. Aliás, neste momento brasileiro, esse papel construtivo e propositivo é o mais necessário. Em relação a esse aspecto, recorda-se que a CPMI do INSS foi instalada para apurar o mecanismo bilionário de fraudes de MI, identificadas no Instituto Nacional de Seguridade Social, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Provavelmente, com o encerramento sem prorrogação dessa CPMI, talvez nem o relatório final tenha uma conclusão definitiva. Assim, eu passo a uma análise que vou pular, senhor presidente e eminentes ministros, registrando que essa decisão, ela na verdade se alinha aos precedentes históricos dessa Corte Constitucional, em termos de aplicação de dispositivos presentes na Constituição da República e nos próprios regimentos das casas legislativas, mas essencialmente na Constituição da República, reconhecendo que não se tratam simplesmente de atos interna corporis, quando diante desse tipo de necessidade de atuação das minorias parlamentares à luz do 58, parágrafo 3º da Constituição. E cito apenas ainda naquele voto do ministro Barroso, lição doutrinária do ministro Gilmar Mendes, abro aspas, segundo se depreende do texto constitucional e é confirmado nos regimentos internos a instalação da CPI, desde que requerida, preenchendo os requisitos constitucionais, é automática. O que significa dizer que não pode ser obstaculizada pelos órgãos diretivos das respectivas casas sob, em letras garrafais, nenhum pretexto.
Com referência a esse trecho, o ministro Barroso aponta que não há nada de criativo, original ou inusitado na decisão que havia deferido aquela oportunidade. O tema, em verdade, ele aponta, aqui debatido, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões, inclusive com a participação dos componentes atuais do nosso plenário. Em observação final, ressalto que o papel de figurar como árbitro dos atores políticos da República, coibindo eventuais abusos cometidos no contexto de determinada atuação institucional, como, por exemplo, nos casos de abusos eventualmente ocorridos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, deve recair necessariamente sobre o Poder Judiciário, em última ratio, a este próprio Supremo Tribunal Federal. Não é sem razão que, não obstante, não só essa, como outras CPIs estando em andamento, eu e diversos outros ministros têm concedido ordens de habeas corpus ou em mandados de segurança, restringindo, por vezes, eventuais abusos na leitura dos julgados desse Supremo e na atividade das comissões parlamentares de inquérito. Certamente que, por minhas decisões, muitos dos investigados pela própria CPMI, arrolados e intimados para comparecer nessa qualidade, não puderam comparecer à luz do meu entendimento pessoal de resguardar o direito a esses investigados. Então, a eventual prorrogação ou mesmo a existência de uma CPI, logicamente que ela se submete ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal de modo específico. Mas outra coisa, com a devida vênia, as opiniões em contrário, seria nós não autorizarmos sequer a continuidade dos trabalhos, havendo os requisitos constitucionais presentes de uma minoria de 1/3 desses parlamentares. Faço esse registro porque o Supremo é o guardião dessas premissas, como Suprema Corte, Tribunal Constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios, em que se discutem valores constitucionais, mas não preferências políticas. E também um fórum de razão pública. Me refiro aqui a palavras do ministro Barroso, em que se colocam lisamente argumentos racionais que possam ser aceitos por todas as pessoas. De fato, deve a Suprema Corte ser o fórum adequado para a resolução das contendas que, apesar da sua natureza diversa, devam se resolver por critérios jurídicos. Isso porque, diante do arranjo institucional arquitetado pelo Constituinte originário e pelo próprio primado da separação dos poderes, é o Poder Judiciário aquele cujos integrantes se revestem da imparcialidade e do distanciamento necessário das questões políticas para solucioná-las a partir de critérios jurídicos. Portanto, senhor presidente, eminentes pares, por não identificar qualquer fundamento razoável para distinguir a situação dos autos daquelas verificadas por essa Suprema Corte em inúmeras outras oportunidades, entendimento constituído sob pena de vários dos eminentes ministros deste tribunal, não identificando qualquer ineditismo na decisão cautelar proferida, eu voto por referendá-la com alguns apontamentos finais específicos. Há aqui uma aplicação subsidiária à luz do artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, de que nos casos omissos, leio o dispositivo, nos casos omissos neste regimento, aplicar-se-ão as disposições do regimento do Senado, e se ainda for omisso, as da Câmara dos Deputados. Então, por isso, fui buscar à luz do artigo 152 do regimento do Senado, que diz que o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser prorrogado automaticamente
entre vírgulas, está automaticamente. A requerimento de 1/3 dos membros do Senado, comunicado por escrito à mesa, lido em plenário e publicado no Diário Oficial do Senado. Observado o disposto no artigo 76, parágrafo 4º. O 76, parágrafo 4º, dispõe que, em qualquer hipótese, o prazo da comissão parlamentar de inquérito não poderá ultrapassar o período da legislatura em que for criada. Não obstante, como após o regimento do Senado, há também a aplicação do regimento da Câmara dos Deputados, que prevê que a prorrogação é por até 60 dias. Então, tentando explicar. Aberta uma CPI no início de uma legislatura, pelo prazo de 120 dias. Antes de fim do prazo, é preciso haver o requerimento e a correspondente leitura e publicação do requerimento, com 1/3 dos parlamentares correspondentes. Essa prorrogação, o regimento, como é uma CPMI, ela depende de uma avaliação ali da leitura do requerimento. O regimento do Senado não prevê um prazo específico, que poderia se deduzir, aparentemente, como a CPI deduziu, prorrogação por até 120 dias. Porém, através da aplicação subsidiária do prazo do regimento da Câmara dos Deputados, há uma prorrogação por até 60 dias. Então, a minha proposição é que se prorrogue por até 60 dias. Para haver uma nova prorrogação, dependeria de haver um novo requerimento de uma maioria de 1/3, limitado a até 60 dias. Eu, nesse sentido, entendo que, à luz do objeto do mandado de segurança, ele se encerraria com a prorrogação por até 60 dias, específica das comissões, da comissão. Eu lembro aos eminentes ministros que, quando nós julgamos um caso desse, certamente nós estamos pensando no momento atual, uma CPI específica. Mas, até pela retrospectiva que fiz, é importante nós nos lembrarmos de quantas CPIs já existiram e de quão importantes são esses instrumentos de minoria e de como o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado e dado limites também quando verifica um extrapolamento ou a necessidade de algum direito, reconhecimento de algum direito subjetivo de pessoas que, por vezes, estão submetidas a esse processo investigatório, esse procedimento investigatório. Eu quero fazer um apelo aos eminentes ministros, porque essa não é a última CPMI, mas esse precedente ficará para futuras CPMIs. Portanto, nós não estamos decidindo só uma CPMI. Nós estaremos decidindo a possibilidade de prorrogação ou não de outros instrumentos, de futuras minorias, quem sabe que hoje são maiorias, porque esse é o ciclo da democracia. Por isso que, pedindo vênia às compreensões em contrário e entendendo, logicamente, a importância desse julgamento, por isso, em conversas prévias com o próprio presidente do Supremo, a necessidade de trazer isso ao plenário, disso ser debatido num ambiente colegiado e com, logicamente, a responsabilidade inerente a cada um de nós, e assim será feito, é que eu proponho ao colegiado o seguinte dispositivo. Voto para referendar a medida cautelar monocraticamente deferida para com vistas à purgação da omissão deliberada da mesa diretora e da presidência do Congresso Nacional, consistente em deixar de receber e de promover a leitura do pleito, aqui referenciado, de prorrogação da CPMI do INSS, conceder a liminar para determinar em cumprimento imediato, e aqui eu estou aberto até a ajustes eventuais,
logicamente, caso isso seja endossado em alguma medida, porque o prazo, à luz dessa certidão de 48 horas, já teria sido escoado. Então, mas eu mantenho aqui em linhas gerais aquilo que deferi inicialmente, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento aqui numerado, e promover nesse mesmo prazo de 48 horas a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS de acordo com seus próprios termos. Que, segundo, nos termos do artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, a prorrogação da CPMI observe o prazo de 60 dias, tal como disposto no artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Que, no caso de inércia quanto ao cumprimento do comando, no item 1 acima, que é o prazo de 48 horas, ora declinado, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do Poder Geral de Cautela, veiculado na parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. Nesse excepcional caso, a presidência da CPMI do INSS está imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI, e referida prorrogação se dará pelo prazo de 60 dias, tal como disposto no artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aplicável ao caso em razão do disposto no artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional. Agradecendo a atenção dos eminentes ministros, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro André Mendonça, relator, e, portanto, na medida cautelar em mandado de segurança, vota pelo referendo e fixa o prazo da prorrogação em 60 dias. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Flávio Dino.